Olá, queridos e amados da Palavra de Deus. É com grande prazer que nós vamos, neste momento, iniciar um estudo bíblico cujo tema diz sobre o controlador, a busca por domínio e a rendição a Deus. O controlador, a busca por domínio e a rendição a Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Samuel Teodoro. Vamos concentrar para nós aprendermos deste curso. Bem, o controlador, a busca por domínio e a rendição a Deus, que é o nosso tema de hoje, né? O arquetipo do controlador. O arquetipo do controlador é uma personagem profundamente enraizada no coração humano, caracterizada por um desejo incessante de dominar tudo ao seu redor. Este impulso de controle não é meramente uma preferência por organização, mas uma manifestação de uma luta intensa, mais profunda. Em sua essência, o controlador teme o caos interior, a desordem emocional e a incerteza da vida e a vulnerabilidade da existência. E para compensar, busca desesperadamente o poder externo como uma armadura e uma fonte de identidade. Nós estamos, neste momento, iniciando esse estudo. Aqui é a nossa introdução ainda, tá bom? A Bíblia, embora não utilize a terminologia de arquétipo, oferece uma análise profunda e atemporal dessa condição humana, descrevendo-a como uma manifestação de orgulho, incredulidade e a rejeição sutil da soberania de Deus. O coração controlador, em última análise, proclama: eu sei melhor do que Deus. Em outras palavras, ele está dizendo que sabe melhor do que Deus. Vamos entrar então no nosso primeiro tópico, lembrando que esse estudo é um estudo riquíssimo, tá? O nosso primeiro tópico, ele diz sobre as raízes bíblicas do desejo de controle, orgulho e incredulidade. As raízes bíblicas do desejo de controle, orgulho e incredulidade. O desejo de controle não é um fenômeno moderno. Ele remonta à queda da humanidade. O pecado original, conforme narrado em Gênesis capítulo 3, foi fundamentalmente um ato de usurpação de controle. A tentação de Adão e Eva de determinar por si mesmo o que era bem e mal, buscando uma autonomia
que pertencia somente a Deus. Então, nós já percebemos o fundamento deste controle. A tentação da soberania. Gênesis capítulo 1, a tentação da soberania própria. Gênesis capítulo 1, versículo 5. A promessa da serpente a Eva foi: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Gênesis capítulo 3, versículo 4 e 5. Então, nós estamos aqui já estudando no ponto 1 a raiz, tá? De onde vem esse mal. A essência da tentação era a promessa do controle total. A capacidade do autogoverno e de definir a realidade. O controlador, hoje, repete esse erro ao tentar ele repete esse erro ao tentar definir a própria justiça, que é o legalismo. Manifesta-se na busca por obras para complementar ou garantir a salvação, como visto em Gálatas capítulo 3, 2 e 3 ao 3. Capítulo 3, versículo 2 ao 3. A pessoa tenta controlar sua justiça e santificação por meio de regras e esforços próprios, em vez de confiar na obra completa de Cristo. Então é o legalismo. Então, o controlador, nós estamos estudando aqui na origem, de onde vem esse mal, lá do Jardim do Éden. Então, definir a própria justiça. Então, ele busca o quê? Definir a própria justiça, né? Usando esse termo aqui, o legalismo, né? E também manipular resultados. Isso aí seria o quê? Orgulho. A crença de que o sucesso ou a ordem depende exclusivamente da sua capacidade e não da providência de Deus. Então, há uma falácia, né, de que você pode resolver, você é o protagonista da sua história. Não é bem assim. Claro que há muitas coisas que você pode fazer, né? Mas eu quero que você saiba que eu não estou dizendo que você é o controlador. Nós estamos aqui estudando como uma forma de aprendizado mesmo, tá? O que vem a ser o controlador? O controlador vem a ser aquela pessoa, né, que ela busca, no fundamento aqui, está dizendo que este mal vem lá do Jardim do Éden, quando o homem tenta tomar o controle da mão de Deus e busca para sua própria mão. E o legalismo, ele tenta se autocontrolar, se autojustificar. E no orgulho, ele vai manifestar uma crença que o sucesso ou a ordem dependem exclusivamente da sua própria capacidade e não da providência de Deus. Então, né, essa B, o paradigma da autossuficiência. Então, aqui nós vamos estudar agora, na parte A, do princípio de onde vem, né, esse mal
de buscar ser um controlador, nós estudamos que vem do legalismo e também do orgulho, tá? O orgulho. E na parte B nós vamos estudar sobre o paradigma da autossuficiência, que tem como origem a Torre de Babel. A Torre de Babel, para aqueles que ainda não sabem, foi um ato que aconteceu logo depois do dilúvio. Em Gênesis capítulo 6 houve o dilúvio. E após o dilúvio, Deus deu ordem ao homem que era para crescer, multiplicar e encher a terra e espalhar sobre a terra. Só que o homem, ele não obedeceu à ordem de Deus. Eles buscaram se agrupar, tá? Gênesis capítulo 6 foi o dilúvio. Aí, depois do dilúvio, a humanidade recomeça novamente o crescimento da humanidade. Deus queria que a humanidade espalhasse sobre a terra para cuidar de cada canto da terra. Mas o orgulho do homem em buscar controlar através do legalismo, que ainda não tinha esse título, mas na verdade era uma forma de se auto-justificar, e através do orgulho. Aí nasce agora o paradigma da autossuficiência. O homem, ele sempre querendo ser autossuficiente, ele quer prover, ele quer ser o provedor da sua própria vida. Então, o controlador, ele quer ser o provedor da sua própria vida. Então, nós vamos estudar sobre o paradigma da Torre de Babel aqui. A história da Torre de Babel, em Gênesis capítulo 11, versículo 9, é um poderoso exemplo do desejo humano de controle e poder externo. O objetivo dos construtores era: eia, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo cume chegue aos céus, ou toque aos céus, chegue aos céus. E tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Gênesis capítulo 11, versículo 4. Então, o objetivo deles era tornar o nome deles célebre. O objetivo deles era não ser espalhado sobre a face da terra. Então, percebe-se aí uma contradição. A palavra de Deus pede para que eles se espalhassem sobre a face da terra, para cuidar de cada canto da terra e ser próspero, plantar e viver daquilo ali. Eles não queriam, não querem. Até hoje esse tipo de pensamento ainda existe ainda pendura na face da terra. Elementos do controlador. Manifestação em Babel. Contraste bíblico. Busca por domínio. Busca por domínio. Construir uma torre para chegar aos céus. Que é o desafio soberania divina. Está desafiando a soberania divina. Né? A soberania divina. O Senhor fez tudo para um propósito. Provérbios capítulo 16, versículo 4. Identificação com poder externo. Então aqui eles estavam se identificando com poder fora deles, poder externo. Tornemos célebre o nosso nome, quer dizer, eles estavam à busca por glória e segurança humana. Mas a glória de Deus, aquele que se gloria deve se glorificar no Senhor. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 31. Eles estavam buscando se gloriar não no Senhor, mas eles estavam tentando buscar glória fora deles, buscando tentar colocar o nome deles famosos, e não o nome do Criador dos céus e da terra, que é merecedor de honra e de glória. Também era medo do caos interior.
para que não sejamos espalhados. Era medo da dispersão, da perda de controle e da incerteza. Pais de Deus, não andeis ansiosos por coisa alguma. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Então eles estavam passando por dois problemas. Eles estavam querendo que os seus nomes fossem conhecidos exteriormente e ao mesmo tempo eles estavam se submetendo àquela rebelião com medo da dispersão, com medo da perda de controle e incerteza. Eles estavam com uma incerteza muito grande. Mas em Filipenses capítulo 4, versículo 6, vai dizer que Deus é que provê a paz. A paz provém de Deus. Então não devemos andar, ansiosos por coisa alguma. Vamos continuar aqui, nesse estudo. A tentativa de controlar o destino e alcançar a glória por meios humanos resultou em confusão. Então a palavra Babel aqui, a etimologia da palavra Babel, se você for procurar, ela tem um outro significado, tá? Aqui a palavra Babel, ela quer dizer confusão devido ao contexto daquela época, tá? Lembrando que não devemos julgar aquelas pessoas com o mesmo critério de hoje. Porque hoje nós temos inúmeras possibilidades de termos conhecimento profundo da palavra de Deus, tá? Hoje nós temos estudos, hoje nós temos a Bíblia Sagrada, hoje nós temos acesso livre para aqueles que quiserem se converter ao Senhor e receber o Espírito Santo e ter sabedoria de Deus. Mas na época não era bem assim. Então, muitas daquelas pessoas que morreram ali, elas estavam submissas aos seus dominadores, né? Então ali, naquela torre de Babel, ali tinha um príncipe ali dominando, né? E não era dominando com democracia, não. Dominando com pressão mesmo, né? Então, aqui a Torre de Babel, confusão e dispersão, demonstra a futilidade da autossuficiência humana diante da soberania de Deus. Então, a futilidade, disso aqui. Vamos ao ponto 2, para a gente ganhar tempo aqui no nosso estudo. O ponto 2 desse estudo, ele vai falar sobre o medo do caos interior e a fuga para o poder externo. No ponto 3, nós vamos trazer a resposta bíblica, tá? Já vou dizer bem claro aqui, no ponto 3 nós estamos trazendo a resposta bíblica. No ponto 1, nós divulgamos a base do início, que é o fundamento, de onde saiu esse desejo de controlador, lá do Jardim do Éden, tá? Saiu também do orgulho, e saiu também da vontade de se auto-justificar, legalismo, tá? Nós falamos, e agora nós temos também um exemplo do paradigma da Torre de Babel, e agora nós estamos falando sobre o medo do caos interior e a fuga para o poder externo, tá bom? Vamos que vamos. O controlador não busca o domínio pelo domínio, tá? O controlador, ele não busca o domínio pelo domínio, mas como uma defesa contra o caos interior. Então, o controlador, ele tem um caos interior. Lembrando
que esse estudo é o primeiro estudo de muitos que nós vamos ter aqui no canal, tá? Nessa playlist aqui, tá bom? Então, nessa playlist, tá? Nós vamos ter vários estudos desse tipo aqui, tá bom? Então, o controlador ele não busca o autodomínio só pelo autodomínio, não. Mas ele busca o quê? Uma defesa contra o caos interior. Então, ele sofre um caos interior, está passando por um caos interior. E ele não sabe como tratar esse caos interior, que é o caso do ponto 3, nós vamos tratar, tá? E aí a ansiedade, a insegurança, o medo da perda e a consciência da própria limitação. Então, a ansiedade, a insegurança e o medo da perda e a consciência da própria limitação, essa consciência da própria limitação, ela vai alimentando o desejo de controlar para não perder mais. Tá entendendo? Então aqui a insegurança e a busca por poder. Então, todos esses pontos que eu coloquei há pouco, este medo, essa ansiedade, essa insegurança, vai resultar em que a insegurança busca por poder. Então, aquele que está inseguro, porque está se entende que está sem poder. E o que essa pessoa que se entende que está sem poder e que se entende que o seu próprio poder que vai resolver a sua vida, a tendência é de tentar buscar poder, tentar se empoderar. E aí que nasce o problema, tá bom? Então vamos dar um exemplo de Saul. Um exemplo de Saul aqui. O rei Saul é um trágico estudo de caos do controlador, né? Porque ele porque o rei Saul é um trágico estudo de caos do controlador. Porque ele foi escolhido por Deus, ele começou bem, mas seu medo e insegurança o levaram a buscar o controle por meios humanos, resultando em sua queda. Então, o rei Saul, a Bíblia está dizendo que ele começou bem. A Bíblia diz que ele começou bem, mas ele buscou o resultado por meios humanos. Desobediência por incapacidade. Né? 1 Samuel, capítulo 3, versículo 8 ao 14. Com medo de que o povo o abandonasse e a batalha começasse sem a bênção divina. Saul ofereceu o sacrifício que cabia a Samuel. Então, não é que Saul não queria a bênção divina, mas Saul, ele se precipitou e ele tomou um lugar de controle, através do controle que não era para ele tomar. Tá? Então, muitas pessoas, elas erram também dessa forma. Tá? Erram também dessa forma. O medo leva muitas pessoas a abandonarem, assim como Saul, com medo de que o povo o abandonasse e a batalha começasse sem a bênção de Deus. Então, assim também o povo, com medo de ficar sem a bênção de Deus, busca a bênção de Deus por meios errados. Por exemplo, quando a Bíblia diz assim, primeiras Crônicas, capítulo 7, versículo 14, vai dizer assim: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Então, diz de buscar a minha face. Mas muitas pessoas não estão querendo buscar a face do Senhor, estão querendo buscar as mãos do Senhor, porque eles estão buscando as bênçãos do Senhor.
Eles estão querendo controlar. Então, quem busca as mãos só as mãos do Senhor, está querendo, é um controlador. Porque busca o quê? Aquilo que ele controla, aquilo que ele quer. Não sei se vocês estão entendendo. Por exemplo, quando eu vou no comércio buscar, não é o comerciante que diz o que eu preciso para me trazer para minha casa, mas eu chego lá nas prateleiras e vou escolher, eu que estou controlando, eu que estou buscando o que eu quero. Assim também são os cristãos de hoje, tá? Não são todos, mas muitos cristãos de hoje, eles vão nas igrejas e ali eles vão buscar o que eles precisam. Muitos até declaram, olha, eu vou lá buscar isso assim, vou buscar esse tipo de bênção aqui. Ah, vou buscar meu emprego, vou buscar minha saúde. Não, às vezes não é isso. Então, esse é o controlador, tá? Não quero que você entenda que todos os irmãos, todos os irmãos que se pronunciam estão sendo controladores, não. Mas existem, dentre esses, existem alguns que são controladores, sim. Porque eles determinam, tá? Eles determinam aquilo que eles querem. E não é bem assim. Então está dizendo que Saul, ele determinou aqui. Ele determinou que ele queria as mãos do Senhor para a bênção do Senhor, porque ele sabia que com a bênção do Senhor ele seria abençoado, ele ganharia a guerra. Ele sabia que aquele povo ali, aquela nação, não iria abandonar ele estando com a bênção do Senhor. Então, o que ele fez? Ele usurpou um lugar que não era dele, como controlador, e tomou o lugar do profeta Samuel. Tá? E ele ofereceu sacrifício quando ele não era. Tá? Ele ali cometeu vários erros. Tá? Ele tentou controlar o tempo e a providência de Deus por medo. Então, o medo leva a pessoa a traçar, né? Traçar ali uma fronteira. Né? 2. Busca por autoridade legítima. 1 Samuel 28. No auge de seu desespero e medo dos filisteus. Então, no auge do desespero e medo dos filisteus, Saul buscou uma necromante, pitonisa, né? Uma necromante, pitonisa, aquela pessoa que consulta os mortos. Pseudo, né? Uma pseudo. É uma mentira aí, tá bom? Para consultar o falecido Samuel, um ato de desespero que violava a lei de Deus. Então, na verdade, biblicamente, ninguém tem poder de consultar mortos. Tem poder de fingir que está consultando mortos, tá? Na verdade, é tudo mentira, tudo engano. E Saul ali, como eu disse, não vamos julgar Saul com os critérios de hoje, porque hoje você tem conhecimento profundo, muito mais do que Saul. Hoje você tem acesso à palavra de Deus completa. Saul não tinha esse acesso. Saul não conheceu aqueles que não conheceu Jesus, não conheceu os profetas. Muitos dos profetas Saul não conheceu, que Saul é lá da época de Samuel. Então ele não teve um embasamento completo, não conhecia Deus como nós conhecemos. Nós temos acesso à palavra de Deus muito maior do que o rei naquela época. Então, ele tentou controlar o futuro e o poder e obter informações fora dos caminhos estabelecidos por Deus. Então, há um caminho na Bíblia que é estabelecido por Deus para obter informações e para não se tornar um controlador, como Saul. Tá? Então, Saul ali ele estava errado. Tá? O medo
do caos, a derrota iminente, a perda do trono, levou Saul a se identificar com o poder externo. Então, para Saul ser identificado com o poder externo, naquele momento, o medo do caos, que é a derrota iminente e a perda do trono. Então, o poder, Saul estava louvando tanto o poder do trono, sabe, que ele estava com medo da derrota. Ele foi levado a se identificar com o poder externo, por quê? Através do ritual proibido e a autoridade real. Então ele usou da sua autoridade real em vez de confiar no poder e na fidelidade de Deus. Então, Saul, ele se tornou um controlador. B. A paz que supera o caos em contraste com a ansiedade do controlador. A Bíblia oferece a paz de Deus como o antídoto para o medo do caos. Então, a Bíblia, ela traz a resposta. Versículo, ensinamento, antídoto para o controlador. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, a palavra de Deus nos diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, pela oração e suficiências e súplicas, com ações de graças, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, primeiro, que não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Mas o que devemos fazer? Antes, em tudo, pela oração e súplica, com orações de graça. Então, devemos fazer orações de graças diante de Deus. Devemos ser gratos diante de Deus, ao invés de andarmos ansiosos. Porque o homem, ele tem uma capacidade de nunca se sentir suprido. Ele nunca vai se sentir suprido. Ele vai estar sempre buscando. E essa ansiedade, quanto mais ele tem, mais ele quer ter. Não é que o homem não tem que querer ter nada. Não é isso. Mas o desejo de ter torna o homem o controlador. E quando ele vai pegando aquele jeito de conseguir aquilo que ele busca, mais ele se torna o controlador, porque ele começa a depositar energia de vida naquilo ali. Ele começa a entender que aquilo ali é o objetivo da sua vida, conseguir as coisas. E esse não é o objetivo da nossa vida. Por isso que o texto está dizendo assim, mas antes, antes em tudo pela oração e súplica. Então devemos orar, orações e súplicas, com ações de graças. Sejamos, conhecidas diante de Deus. Então nossas orações devem ser conhecidas diante de Deus, que o apóstolo fala, as vossas orações sejam conhecidas diante de Deus e as vossas petições. Aí ele vai dizer que a paz de Deus, que ultrapassa, que excede todo o entendimento, então, ultrapassa todo o entendimento, toda a sabedoria, essa paz, ela ultrapassa. E essa paz é que vai guardar os nossos corações
e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, por que guardar o nosso sentimento e o nosso coração? Porque o nosso coração, ele é raiz de todo mal. Se nós não tivermos com o nosso coração guardado, o nosso coração começa a projetar um monte de coisa. Começa a projetar sentimentos de tudo quanto é lado. Porque a raiz do sentimento é o coração. Quer dizer, a fonte do sentimento. E o que vem a ser o sentimento? Sentimento controlador. Então, o sentimento controlador é uma energia do mal, que nasce do coração do homem. Então, a energia do mal, para quê? Para fazer ansiedade, para tornar causa interior. Então, é combatida pela entrega. Então, a oração é uma entrega a Deus. E confiança, ações de graças. Então, ações de graça no sentido de agradecer a Deus e no sentido de dizer que Deus é aquele que tem a soberania sobre as nossas vidas. Então, nós vamos sermos gratos a Deus por reconhecer que Deus tem a soberania na nossa vida. Nós estamos dominando essa fonte que tem no nosso coração. Há pessoas que dizem assim: mas eu estou sentindo no meu coração, estou sentindo de Deus. Não, tudo que vamos sentir de Deus é aquilo que é perfeito. É aquilo que vai nos trazer um equilíbrio. Tá? Não vai nos tornar um controlador, mas vai nos tornar uma pessoa boa, né? Então, uma pessoa que pode ser resultado na paz que guarda o coração. Então, a confiança, ações de graças, é o resultado na paz que guarda o coração. Vamos aqui seguir o nosso estudo. Então, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, porque Deus não nos deu o espírito de temor, que é o medo, mas a fortaleza, que é o espírito, que é segurança, e de amor, e de moderação. Então, esse espírito aqui, no caso, a Bíblia está se referindo ao quê? São energias que brotam do coração, que saem de Deus. Deus, ele não dá energia negativa para os seus filhos. Deus, ele não dá energia. Quando você sente que a energia negativa, que a tristeza profunda, a raiva, isso aí não brotou de Deus. Sabe, Deus, ele faz o seu coração brotar alegria, amor, paz. Faz o seu coração brotar inteligência, sentimento de inteligência, sentimento de perseverança, sentimento que leva você a se cuidar, né? Ter cuidado com as outras pessoas. Então, são sentimentos assim que Deus vai fazer brotar na sua vida, e não sentimentos de tristeza, de raiva, nada disso. Então, por isso está dizendo assim: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor e de moderação. Eu estou aqui dentro do meu carro gravando, aí a chuva iniciou ali, você vai ouvir um pouquinho o barulho da chuva aí. Mas de fortaleza, de amor e de moderação, domínio próprio. Então, sentimentos dentro de nós, Deus quer que você tenha domínio próprio e Deus não quer que você tenha o sentimento de dominador, mas de domínio próprio. Domínio próprio é dominar os maus sentimentos. Não dominar, não se tornar um dominador, mas você deixar que Deus domine você, tá? O medo, né, que é a raiz do controle, não vem de Deus. O domínio próprio é um fruto do Espírito Santo. É um fruto do Espírito, não um esforço humano para controlar
o que está externo, o que está fora de você. Então, o domínio, ele é um fruto do Espírito, tá? João capítulo 14, versículo 27, está dizendo: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe vosso coração, não fique atemorizado, não se atemorize. A paz de Cristo é uma paz interna, dentro de cada um de nós, independentemente das circunstâncias externas, daquilo que estamos vivendo fora de nós, independentemente do acaso ou do caos. É um convite de renunciar ao controle e descansar em Jesus. Descansar em Jesus. Descansar na paz de Cristo. Vamos agora o caminho da retidão, o fruto do Espírito e a soberania de Deus. Meus queridos amados irmãos, antes de entrar no ponto 3, eu quero pedir a você que, se você estiver pela internet, você se inscreva nesse canal e compartilhe esse estudo com outras pessoas. E se você puder ajudar também, você nos enviando uma ajuda para o crescimento desse canal, através de Pix, tá? Nós somos bem-vindos aqui, tá bom? 21 mais 55 21 99 084 0042, tá bom? A libertação do arquetipo do controlador não se dá por um esforço maior de controle, mas pela rendição total à soberania de Deus. Então, nós vamos aprender que não é com mais esforço que nós vamos sair, que uma pessoa deixe de ser controlador, mas é se rendendo à soberania de Deus. Reconhecendo a soberania absoluta de Deus, que é o caso de Adão e Eva, que deveria ter feito. É o caso também daqueles irmãos ali na Torre de Babel, era o caso de Saul também. O controlador deve confrontar a verdade de que Deus está no controle de todas as coisas e que seus planos prevalecerão. Né? Se Deus está no controle de todas as coisas, o controlador, ele deve buscar compreender que os planos de Deus prevalecerão. Aqui agora é como que a pessoa que é controladora deve entender para sair disso aí. O nosso Deus está nos céus. Ele faz tudo o que lhe agrada. Salmo de número 115, versículo 3 da NVI. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Provérbios capítulo 16, versículo 9. Reconhecer a soberania de Deus não significa passividade, mas sim a confiança ativa de que, mesmo em meio ao caos percebidos, o propósito de Deus está sendo cumprido. Então, o importante é o quê? Não é deixar de reconhecer a soberania de Deus, mas é reconhecer a soberania de Deus. No momento que reconhecemos a soberania de Deus, não significa que estamos vivendo em passividade, mas significa que a confiança
ativa de que, mesmo em meio aos caos percebido que nós estamos percebendo, o propósito de Deus está sendo cumprido. Então, independentemente do que está acontecendo, reconhecer a soberania de Deus é uma forma de dizer que Deus está no controle de todas as coisas e não o ser humano. B. Substituindo o controle humano pelo domínio próprio espiritual. O controlador busca o controle externo. O cristão maduro busca o domínio próprio ou temperança. Então, domínio próprio é o quê? É uma pessoa temperada, uma pessoa que toma decisão com base naquilo que deve ser e não naquilo que ele projetou, sabe? Há uma diferença daquilo que deve ser para aquilo que projetou. Então, o cristão temperado, ele vai entender, o que deve ser. O que deve ser é aquilo que está projetado por Deus. Que, independentemente da vontade humana, há uma lei do deve ser. Aquilo que deve acontecer, que depende, é uma lei que, dessa lei depende todas as coisas. É a lei que mantém o dia de hoje, que vai manter que vai manter essa semana que vem, esse mês. É a lei do deve ser. Então, que é fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao 23. A temperança. O controle humano, controlador. O controle humano é o controlador, né? Domínio próprio, fruto do Espírito, que é a temperança. A temperança faz parte do fruto do Espírito. Foco. Controlar pessoas, circunstâncias e resultados externos. Foco. Controlar a si mesmo, pensamentos, emoções, reações. Lembrando que emoções dá resultado a reações. Então, as reações humanas, elas vêm de uma emoção humana. As emoções nascem, às vezes, de uma raiz que não vem de Deus, raiz do controlador. Mas quando uma emoção humana dá razão a uma reação que nasceu de uma temperança daquilo que deve ser, então ali vai nascer coisas boas. Então, quando é nascida sob a direção boa, é sob a direção do Espírito, motivação. Então, mais motivação, medo, orgulho e insegurança, né? Motivação, amor, paz, fé em Cristo, resultado. Exaustão, frustração, legalismo, resultado, vida, paz, sacrifício. Romanos 8, versículo 6. O controle humano é o controlador. Fruto do Espírito é o domínio próprio. Tá? Então, tudo tem um porquê e tem um sentido. O verdadeiro poder não reside em dominar o próprio, mas em ter o próprio Espírito, sobre o domínio do Espírito de Deus. Então, quando o nosso espírito ele está sendo dominado pelo Espírito de Deus, os nossos sentimentos também são sentimentos bons, sentimentos. Nós vamos conseguir interpretar que tipo de sentimentos
estão nascendo dentro o que nós estamos sentindo. E nós temos capacidade de pensar sobre isso, porque o nosso espírito está submisso ao Espírito de Deus. Então nós vamos ter interpretações, nós vamos ter discernimento de espírito. O que é discernimento de espírito? Discernimento de emoções, de energias negativas. Né? Às vezes uma pessoa está falando com você, conversando com você, e você percebe que aquilo que ela está dizendo não vem de Deus. Porque as emoções delas são fruto de um espírito que não está sendo submisso ao Espírito Santo, mas são fruto de um espírito que está sendo submisso ao controlador, ao mal. Como cidade derribada que não tem muros, né? Assim é o homem que não pode conter o seu espírito. C. A cruz como ato final da rendição. O maior exemplo de rendição é Cristo na cruz. Ele tinha o poder de controlar a situação. Mateus capítulo 26, versículo 53. Mas escolheu a submissão total à vontade do Pai. Não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas capítulo 22, versículo 42. Então Jesus, ele se submeteu, ele se humilhou, ele se colocou à disposição de Deus. Ele não tomou a frente, ele não se tornou um controlador. A cruz ensina ao controlador que, a verdadeira força está na vulnerabilidade. A rendição de Cristo levou à sua exaltação. Filipenses capítulo 2, versículo 8 e 9. Jesus foi exaltado porque ele se humilhou. Ele fez aquilo que deveria ser feito. O controlador, ele quer fazer aquilo que ele acha que deve ser feito, não aquilo que realmente deve ser feito. Um espírito submetido ao Espírito Santo de Deus sabe aquilo que deve ser feito realmente. 2. O controle é uma ilusão. A vida e a morte estão nas mãos de Deus. Conclusão. O descanso do controlador, a jornada do controlador, é uma transição do eu sei melhor do que Deus para o tu. És suficiente, Senhor. O controlador, ele diz, eu sei melhor do que Deus. Para tu, és suficiente. Então, para renunciar ao controle, o cristão deve dar os seguintes passos. 1. Admitir o controle. Reconhecer que o desejo de controle é uma manifestação de orgulho e falta de fé em áreas específicas da vida. 2. Confessar a autossuficiência. Confessar a Deus e a outros irmãos em Cristo as áreas onde se tenta ser suficiente, sem a dependência de Cristo. Às vezes você contempla alguns tipos de problema em detrimento à situação que você esteja passando neste momento, e você quer resolver por conta própria. É aí que nasce o desejo de controlador. Não que você esteja vendo coisas erradas. Às vezes você está vendo coisas certas que você entende que você tem que resolver. Não, você não pode fazer isso. Você tem que entender assim, não, eu não sou o controlador. Eu sou dependente da graça de Deus.
Existe a soberania de Deus, é Ele que é soberano. Você deve fazer aquilo que Deus determinar a você fazer, mas que dentro de você não possa nascer sentimento de tristeza, mas sentimento de alegria. 3. Substituir pelo Evangelho, substituir o esforço de controle pela submissão contínua às verdades do Evangelho, especialmente nas áreas mais vulneráveis. Então, substituir pelo Evangelho. Então, substituir o esforço de controle pela submissão contínua às verdades do Evangelho, especialmente nas áreas mais vulneráveis. Então, quais são as áreas mais vulneráveis? As áreas mais vulneráveis são aquelas áreas que você, naquele momento, está sentindo aquele sentimento ruim. E você acha que tem que controlar. Você acha que tem que fazer alguma coisa. Você acha que aquele sentimento ruim é resultado de você não estar agindo como você acha que deveria agir. E se você achar, é que está errado. Então você deve falar assim, eu tenho que agir de acordo com aquilo que deve ser. Uma criança está chorando ali, você não... Às vezes uma criança, ela fez algo que você entende como errado, você não pode punir às vezes aquela criança, porque essa não deveria ser a ação. Deveria o quê? Educar aquela criança. Então, perceba-se que, de acordo com a necessidade, assim também é com você mesmo. Você não deve se punir, tentando se controlar a si mesmo, mas deve se entender, não, isso aqui que eu estou fazendo, ainda que para mim pareça que é certo, mas eu estou fazendo errado. Por quem teria a primazia para fazer isso aqui seria aquele que está acima de mim, que está olhando além dos meus olhares. Eu estou olhando só aqui, mas Deus, o soberano, ele consegue olhar em uma visão mais ampla. Então, o convite final para o controlador é o descanso em Jesus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, versículo 28 ao versículo 30 da NVI. O descanso para o controlador é a certeza de que o universo não depende de sua força, mas da mão poderosa e amorosa de Deus. Então, o universo ele foi criado por Deus e ele não depende da força, do controle humano. Se dependesse, se essa fosse a necessidade, o universo já teria se destruído. Mas o sol nasce todos os dias. O frio, a chuva, o vento, a terra dá a quantidade de giro, faz os movimentos de translação e rotação, todo o sistema solares, tá? Todos os planetas, tudo está acontecendo conforme o Todo-Poderoso planejou, né? Eu te peço que você faça uma pequena doação, contribuição para ajudar o crescimento do canal, né? Lembrando novamente, certo? Então, o Pix é 055 2199 084 0042 e que Deus abençoe você neste momento, tá bom? Poderosamente, tá? Deus abençoe sempre a sua vida, tá bom? Em nome de Jesus, eu quero fazer uma oração por você, Pai, em nome de Jesus, que as tuas bênçãos e a tua paz possam envolver cada um que esteve aqui até agora nesse estudo, Senhor.
Pai amado, que não haja, Pai, esse sentimento de controladoria, de controlador. Controladoria é uma parte do Estado, né? Mas controlador, no sentido aqui, vem de uma parte de uma energia, de onde o inimigo, o adversário, o espírito maligno, aonde ele toma força na vida das pessoas, como aquele adversário, o Lúcifer. Ele queria ser controlador. Ele disse que iria subir até as mais altas estrelas, iria ser semelhante ao Altíssimo. Assim é que os controladores querem tomar, eles querem sair da posição que eles antes estavam. Quando ele se torna controlador, eles querem ser como aquele que ele quer controlar. Mas sabe por que isso acontece? Porque ele deixou esta cadeira do pensamento vazia e essa fraqueza, esse espírito de controle sentou ali nessa pessoa. E essa pessoa, ela começa a querer agora se manifestar desse jeito. Pai, mas em nome de Jesus, que o Senhor continue fortalecendo a cada um aqui no grupo, que não deixe sentar nessa cadeira, que não deixe esse tipo de espírito sentar nessa cadeira da mente. E aonde tiver, nesta hora, pessoas que estão com esse espírito sentado aí, Pai, em nome de Jesus, se você tiver, nesta hora, onde você estiver, coloca a mão no seu coração agora, coloca a mão na sua mente assim, que eu estou orando por você nesta hora, e diga assim, repita assim comigo: Senhor meu Deus. Fala: Senhor meu Deus, com a mão na mente. Diga assim, que todo e qualquer, diga todo e qualquer tipo de controladoria negativa que tiver na minha mente, fazendo nascer desejo de controle no meu coração. Diga assim, que seja repreendido agora em nome de Jesus. Você vai sentir alguns arrepios aí. Mas diga assim: saia de mim agora em nome de Jesus. Diga com fé: saia de mim agora em nome de Jesus. Diga: saia de mim todo espírito que me leva a usurpar, que me leva a manter controle. Diga: saia de mim em nome de Jesus. Diga que eu posso viver debaixo da soberania do Altíssimo, através da alegria do Espírito Santo. Amém. Receba a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento na sua vida nesta hora, que guardará o seu coração, a sua mente, o teu raciocínio.